No mundo antigo, o dízimo era uma espécie de cobrança de impostos. Os dízimos eram pagos ao templo e ao rei, visto que os proventos e a riqueza de uma pessoa não eram primordialmente em forma de dinheiro. Inicialmente, todos os bens poderiam ser incluídos nos cálculos do dízimo, como foi no caso de Abraão e Melquisedeque. O ato de dizimar era uma prática antiga e geral entre diversas religiões e culturas. Este ato era praticado pelos egípcios, hebreus, sírios, gregos e babilônios. No mundo antigo, o dízimo poderia ser tanto político quanto religioso. Embora entre as nações estrangeiras predominasse o propósito político do dízimo, em Israel predominava o propósito religioso, isto é, o rendimento agrícola dedicado a Deus. O termo hebraico para dízimo é o substantivo ma'aser. O significado de um substantivo depende da raiz verbal, que neste caso é o verbo assar. Porém, tem que se ter atenção, pois neste caso existem dois verbos que são parecidos. No entanto, são duas raízes distintas. Um verbo se chama assar e o outro é achar. O verbo achar significa enriquecer-se, prosperar, ser rico. Enriquecer, fazer prosperar. Derivado deste verbo, nós temos, por exemplo, o substantivo osher, que significa riqueza ou fortuna. Ou seja, esta raiz não possui nenhuma relação com a ideia de dízimos. Já o verbo assar significa cobrar dízimos, dizimar, separar, entregar ou repartir. Derivado deste verbo, nós temos o substantivo esser, que significa 10 ou dezena. E desta mesma raiz, nós temos o substantivo ma'aser, que se refere à 10ª parte de algo ou dízimo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e se tornou uma nação, a tribo de Levi foi a única que não recebeu uma porção de terra como herança. No entanto, a herança deles era o próprio Eterno e, consequentemente, os dízimos de Israel. Tecnicamente, as leis do dízimo se aplicavam apenas a grãos, vinho e azeite. Posteriormente, a tradição bíblica expandiu o dízimo para frutas e outros produtos agropecuários. Um detalhe importante é que as leis do dízimo se aplicam apenas aos produtos cultivados em Israel. Os dízimos em Israel sempre foram produtos agropecuários, ao contrário de dinheiro. No entanto, existia uma exceção. Para se entender isso, você precisa compreender que na terra de Israel existe um ciclo agrícola que dura 7 anos. Sendo assim, o dízimo era aplicado da seguinte forma. No primeiro e no segundo ano, nós tínhamos um primeiro dízimo que era dado aos levitas. Deste dízimo, os levitas retiravam uma 10ª parte para o sacerdote. Depois havia um segundo dízimo onde os agricultores deveriam comemorar e comer o dízimo em um local determinado pelo Eterno. Se este local fosse longo, o agricultor deveria vender seus produtos. E neste caso, ele levaria o dinheiro até o local determinado e lá compraria alimento para comer e se alegrar. E neste segundo dízimo é o único caso onde se envolvia dinheiro. No terceiro ano, nós tínhamos o dízimo destinado aos pobres e aos levitas. Este ciclo se repete e no sétimo ano nós temos o ano sabático, no qual a terra não era cultivada. Neste período não se exigia nenhum dízimo, pois não havia colheita. Em nossos dias, menos pessoas vivem do agronegócio, e mesmo que vivessem, esses produtos teriam que ser cultivados ou criados em Israel. Também não há templo em funcionamento em Jerusalém, e não há sacerdócio para aceitar o dízimo de alguém. Então, como que funciona isso entre os judeus? No judaísmo há muitas leis relativas ao Maaser, inclusive relativas ao plantio e colheita da terra de Israel que vigoram até hoje.
Porém, o maaser serve apenas para beneficiar viúvas, órfãos e necessitados. A tradição judaica ainda sustenta que 10% do salário líquido deve ser doado aos necessitados ou a uma instituição de caridade. Ou seja, a prática atual do dízimo entre os judeus serve apenas para beneficiar viúvas, órfãos e necessitados. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.